cidade de Dois Rios, havia um novo milionário, Lupércio Moura. Este homem, aos 36 anos, mal tinha dinheiro para comprar os sapatos, até que sua vida melhorou, acabando com uma fortuna de 60 mil contos de réis aos 60 anos. Como era o homem de mais posses de sua cidade, acabou se tornando coronel. Era uma pessoa cuja vocação era monopolizar o dinheiro. Neste ramo que tomou, ficavam ricos os que ganham mais do que perdem e pobres os que faziam o contrário. Ele era provavelmente o único homem de negócios que nunca perdera nada. Um dia, Lupércio teve a ideia de construir uma estação de veraneio na cidade de Santos, o que era estranho, pois não fumava só para não gastar com cigarros, mas dizia que algo o empurrava para lá. Então, chegando em Santos, se hospedou em um hotel barato e lutou contra sua força de vontade para não nadar no mar, já que não queria gastar com roupas de banho. No entanto, observou que na praia havia um cargueiro inglês encalhado e queria calcular o volume e a massa do ferro, o valor do metal e o custo do desmantelamento, visto que era muito bom na matemática. Quase uma calculadora humana, mas, por causa do calor e dos mosquitos, deixou passar. Depois da praia, encontrou um corretor, que lhe pagou um almoço e um jantar, e além disso, o convidou para uma farra. A farra acabou em um uísque em grande quantidade, e foi aí que, vendo Lupércio alcoolizado, o corretor perguntou quantos possuía, e ele respondeu que tinha 45 contos de réis. Lupércio, então, acordou no outro dia com um cargueiro inglês em sua posse, que era horrível, nunca tinha-lhe tirado nem 2 contos, e agora não tinha 45? Como? Foi um roubo. Tal roubo colocou o corretor em primeiro lugar na sua empresa, e Lupércio em desespero e tristeza. 2 meses depois, começara a Grande Guerra e a grotesca alta dos metais. Lupércio vendeu o cargueiro por 320 contos de réis, o que levou à demissão do corretor trapaceiro. Um certo dia, a moeda alemã estava a 50 réis, e Lupércio comprou milhões delas. A moeda começou a subir no valor, estava a 100 réis, mas todos diziam que poderia chegar a 200 e até mesmo 300. Quando chegou ao valor de 110 réis, Lupércio foi consultar um banqueiro, o verdadeiro oráculo das finanças internacionais. O banqueiro disse para Lupércio não vender, já que tinha contas matemáticas perfeitas e muito convincentes de que a moeda ia chegar a 200 réis. Mas Lupércio voltou ao banco onde tinha seus marcos e deu ordens para o seu empregado vender as moedas. Seu empregado sugeriu a espera, pois achava que o valor podia atingir até 300 réis, mas Lupércio queria vender a 110. No dia seguinte, o valor da moeda desceu muito, chegando a zero absoluto, mas Lupércio comprou a 50 réis e vendeu a 110. Não tinha como estar mais feliz e rico. Ao chegar aos seus 60 anos, Lupércio começou a ter algumas doenças crônicas, mas por mais que soubesse que a morte era uma verdade universal, não podia deixar sua fortuna de 300 contos de réis com ninguém, a não ser ele. Depois disso, começou a frequentar o centro espírita e a ouvir as vozes do além, transmitida pelo médium Chico Vira. Lupércio estava se tornando sábio, estava lendo vários livros. Dr. Dunga, o diretor do centro espírita, estava estranhando algo. Lupércio só estudava um tema, a reencarnação. Numa conversa entre os dois, Lupércio disse que ainda tinha um ponto obscuro que não entendia na reencarnação, que era se a pessoa escolhia o corpo em que renascia ou não. O Dr. Dunga respondeu que certamente sim, mas o que Lupércio realmente queria saber era quando, se ele por acaso podia escolher uma mulher que teria um filho antes mesmo dele morrer. E essa pergunta o Dr. Dunga não sabia responder a ele, mesmo ele querendo pagar o quanto podia para uma informação limpa. A saúde de Lupércio começou a piorar e Dr. Dunga estava se comunicando com toda a sociedade psíquica do mundo, tentando ter uma solução rápida para o problema, chegando a pedir respostas até pelo telégrafo. Certo dia, Dr. Dunga entrou no quarto de Lupércio e disse que não tinha respostas ainda, mas queria saber o verdadeiro motivo do seu questionamento. Lupércio tentou omitir a verdade, mas Dunga insistiu, até que Lupércio disse que estava quase morrendo e que tinha que escrever seu testamento. Só as palavras bastaram para que Dr. Dunga entendesse que Lupércio não tinha a intenção de deixar a fortuna para os parentes, e sim de fazer com que ele fosse o herdeiro de si mesmo, e então continuar com sua fortuna até em outra vida.